Olá a todos! Terminada a construção da nossa grelha de avaliação final de período, o que é que nós agora vamos fazer? Vamos aproveitar a grelha do primeiro período e vamos copiá-la para o segundo e para o terceiro períodos. Então, como é que nós podemos fazer isso? Se repararem, no canto inferior esquerdo, eu tenho aqui a única folha de cálculo, que é do primeiro período, eu vou duplicá-la. E como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito em cima, onde diz primeiro período, surge-me esta janelinha e eu vou selecionar a opção mover ou copiar. Clico e aparece uma nova janela. Vou escolher mover para o final e aqui onde diz criar uma cópia eu vou selecionar. Se eu não selecionar criar uma cópia, o que ele me vai fazer é apenas mover esta folha de cálculo e nunca criar uma cópia. E agora faço OK. Podem ver, parece que não aconteceu nada aqui na área de trabalho, mas passamos a ter duas folhas. Tenho aqui a segunda cópia, ou aliás, a cópia da folha do primeiro período. Então, dou um duplo clique agora para mudar o nome. Ou, em vez do duplo clique, posso clicar com o botão direito e fazer mudar o nome. E vou escrever segundo período. Ok, já está. No entanto, a minha grelha do primeiro período tem média final primeiro período. E eu aqui calculo a média final e o que me dá eu converto em nível, obviamente. No entanto, no segundo período não será assim. Eu tenho a média final, tenho que mudar para primeiro período, tenho que mudar para segundo período. Mas, no entanto, vocês sabem que aqui eu vou ter apenas a avaliação que eu atribuo ao aluno no segundo período, mas vou ter que fazer média com o primeiro período. Então eu vou necessitar de mais uma coluna entre a média do segundo período e o nível para calcular a média final. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono a coluna onde está o nível, clico com o botão direito em cima da coluna, neste caso é a coluna L, clico em inserir e ele insere-me uma nova coluna imediatamente antes do nível e com a formatação da coluna anterior. Estas duas células não estão unidas e centradas, eu vou unir e centrar. Ok, selecionei-as, uni e centrei. E agora vou escrever média final. Ok, depois logo mudo as cores. Ora bem, para o terceiro período vou precisar do mesmo. Então clico em cima da folha que diz segundo período, faço mover ou copiar, mover para o final e criar uma cópia, nunca esqueçam. Ok? E podem ver, já cá está. Dou um duplo clique para mudar o nome, escrevo terceiro período e ok. Vou mudar onde diz segundo período para terceiro. Aqui vou obter a média do terceiro período do aluno, a avaliação do terceiro período que o aluno conseguiu e depois vou calcular a média final conjugando também o segundo e o primeiro períodos. Ora bem, podemos voltar então ao primeiro período. E vamos então pôr aqui as fórmulas. Vou começar pela média dos testes. Os alunos irão fazer 3 testes e eu vou calcular logo aqui a média. Então vou começar a minha fórmula pelo igual, como sempre, e vou escrever média. Assim que eu ponho o M e o E com o acento, aparece-me logo a fórmula média, a função média. Dou um duplo clique, ela abre logo o parênteses e tudo, e eu seleciono as células que eu pretendo que entrem na média. Então vai ser o teste 1, o teste 2 e o teste 3. Já está, fecho o parênteses e dou um Enter. Aparece esta divisão por zero. Não se preocupem que é mesmo assim, não há nenhum erro. Isto acontece porque nós ainda não inserimos valores em nenhum dos testes. Ok, e como é que nós fazemos para copiar a fórmula para as restantes células? Aproximamos o cursor do rato do canto inferior direito. Quando ele assume uma cruz preta, eu clico com o botão esquerdo e arrasto para baixo. Ok, está copiado. Vamos experimentar a pôr aqui algumas notas nos testes para ver. Ok, vou pôr então 45. Aqui ponho 40 no segundo teste e no terceiro ponho 30. Ok, podem ver que a média dos testes deste aluno se situa nos 38,3%. Ok, vamos então agora para a média do primeiro período. A média do primeiro período aqui vai ser um bocadinho mais complicado de calcular, porque vamos ter que atribuir todos os pesos. A oralidade vai ter 25%, aos outros trabalhos 15%, aos testes, que está aqui já na média, 40%, e finalmente às atitudes e valores 20%. Então vamos lá. Selecionamos a célula, começamos a nossa fórmula pelo igual. Igual. E então, eu vou querer que na oralidade, na coluna para a oralidade, que é a D7, vai valer 25%, ou seja, vamos multiplicar a D7, multiplicamos, é no asterisco, D7 vezes 0,25, que é o mesmo que 25%, que é o valor que ela tem. A esta vamos somar, vamos somar os outros trabalhos vezes
0,15, porque eles valem 15%. Mais, e agora a dos testes. A dos testes vamos somar o que está na média. Então clico na célula que tem a média, mais a I7, que vale 40%. Então será vezes 0,4. E finalmente vou somar as atitudes e valores, que valem 20%. Ou seja, será a célula J7 vezes 0,2. E dou um Enter. Ora bem, até agora o aluno só tem 15,3, porque só tem aqui os 40% do que vale o teste. Vou então tentar pontuar aqui neste aluno. A oralidade atribui-lhe 50%, nos outros trabalhos atribuo 46 ou 7. Podem ver que vai alterando, se virem vai alterando a fórmula. Já está. E agora finalmente as atitudes e valores. 50. Ok, este aluno está negativo. Pronto, agora vamos, já temos a média dos testes, já temos a média final do primeiro período, vamos então copiá-la para as restantes células. E como é que fazemos? Aproximamos o cursor do rato do canto inferior direito e arrastamos para as restantes células. Ok, estas aparecem-nos a divisão por zero porque ainda não temos nada, ainda não temos nenhuma avaliação feita aos alunos em questão. Finalmente, vamos converter esta média de 44,9 no nível. Ou seja, nós no segundo e terceiro ciclos atribuímos notas de 1 a 5 no final do período. Ora bem, quem já tem, quem trabalha com ensino secundário ou com cursos profissionais atribui notas de 0 a 20, portanto esta última coluna dos níveis não fará sentido. Pronto. Vamos então colocar, começamos por igual e vamos colocar uma condição, se é a mesma condição que nós usamos para converter as notas dos testes em satisfaz, bom, muito bom, não satisfaz, etc. É a condição se, abre parênteses, e agora vamos fazer referência a esta célula. Se a célula do K7 for menor que 20, ponto e vírgula, o aluno terá 1, ponto e vírgula. Reparem que eu, quando dei o fraco, o insuficiente, o suficiente, pus entre aspas. No entanto, este, como é um valor numérico, não precisa de figurar entre aspas. Ok, vamos continuar. Novamente, se, e abro parênteses, a nota que o aluno obtém na K7 for menor que 50, ponto e vírgula, o aluno terá 2, ponto e vírgula. Novamente o se, podem acompanhar a fórmula cá em cima também se preferirem. Se, abrir parênteses, o valor que está na célula K7 for inferior a 70, ponto e vírgula, o aluno terá 3, ponto e vírgula. Novamente o se, abre parênteses, o valor que estiver na célula K7 for inferior a 90, ponto e vírgula, o aluno terá 4, ponto e vírgula, e finalmente se, abre parênteses, o valor da célula K7 for inferior ou igual a 100, ponto e vírgula, o aluno terá 5. E agora vou fechar tanto os parênteses quanto os que abri, que foram 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E dou um Enter. Ok, este aluno tem 2, confere. Vou então copiar a fórmula para os restantes. Ok, e já está. Pronto, parece fácil, não é? Ok, no próximo vídeo vamos então aprender a fazer a exportação de dados entre diferentes folhas de cálculo. Vamos aprender a proteger as folhas ou o livro e vamos aprender a ocultar fórmulas. Pois bem, alguma coisa que precisem já sabem, podem contactar-me através do e-mail e ajudo-vos assim que vir o vosso e-mail. Obrigado e boa continuação.